sabe que o Lula sempre teve uma obsessão muito grande de oferecer aquilo que ele não teve oportunidade de receber na infância, na adolescência e mesmo na fase adulta. Sempre teve orgulho muito grande de ter sido diplomado pelo Senai, que era o único diploma de que ele dispunha até chegar à presidência da República. Então ele encomendou, logo depois que eu assumi o Ministério da Educação em 2005, ele queria que, sobretudo depois da eleição de 2006, que ele foi reeleito, ele queria o maior plano de educação da história do país. Ele estava obcecado com apresentar aquele que seria o maior plano de educação já visto. E um mês depois do PAC, nós lançamos o Plano de Desenvolvimento da Educação, que era um programa, era um plano que dispunha de 40 ações. Imagina você. Hoje o governo não consegue tirar uma ação do papel. Nós tínhamos 40 ações. E uma dessas ações era justamente a expansão das universidades federais pelo interior do país. E regiões metropolitanas também. Você sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, com exceção da capital, não existia universidade em Osasco, Guarulhos, não existia universidade em Ananindeua, que é uma cidade da região metropolitana de Belém, em Aparecida, que é vizinha de Goiânia. Não existia esse conceito, além do interiorzão. Cidades com 200 mil, 300 mil habitantes que não tinham oportunidades para a juventude. A juventude que queria estudar tinha que ir para a capital. Então nós fizemos o maior plano de expansão das universidades federais da história do Brasil. E mais do que dobramos o número de cidades contempladas com um campus universitário. Razão pela qual o Lula é conhecido e reconhecido como o maior presidente da área da educação. Então foi muito incrível o que aconteceu. Só que fora a expansão, Amanda, veio junto com a expansão uma série de coisas, como, por exemplo, o novo Enem, o SISU, o ProUni. Quer dizer, quando eu falo de 40 ações, é porque havia um conjunto de realizações que, conjuntas, elas davam um significado diferente para acesso, permanência, qualidade da educação. Isso vale para a educação básica, com o Fundeb, com o Piso Nacional do Magistério, com o IDEB, mas vale para a educação profissional, com institutos federais, reforma do Sistema S, Pronatec, e vale para a educação superior, com um conjunto incrível de ações que, conjugadas, triplicaram o número de universitários no Brasil. Olha, não há precedente a destruição que está acontecendo no Ministério da Educação e as pessoas, com razão, preocupadas com pandemia e com desemprego, talvez ainda não tenham se dado conta de que a destruição na educação é tão séria quanto as outras áreas. Você vê, as pessoas ainda têm alguma consciência do que está acontecendo no meio ambiente, na cultura e nas relações exteriores, além do desemprego e da pandemia. Então essas 5 áreas que eu citei, elas estão recebendo maior atenção da imprensa. A educação só agora começa a receber alguma atenção e é onde a destruição é tão grande quanto, e as consequências, eu diria que são até mais graves, porque você está afetando as futuras gerações, né? Então, o desmonte dos institutos federais, das universidades federais, pelo corte do orçamento, né, drástico que está acontecendo, a maneira como ele está procedendo à educação inclusiva, o descaso com as provas nacionais, tudo isso, né, ele falar que universidade é para poucos. O nosso lema era universidade para todos os que tiverem nota. Ou seja, você tem nota para entrar numa universidade, por que você não vai entrar se você quiser? Outra coisa é se você não estudar, mas se você está estudando, você tem o direito de perseguir seus objetivos. Se você é um bom aluno, se você consegue notas boas nas provas nacionais,
Você tem que ter todo o direito, o rico, o pobre, o preto, o branco, todo mundo tem direito a crescer. A mulher, o homem. Hoje, 40% da produção científica do Brasil, ela é de mulheres. São cientistas mulheres que estão produzindo ciência. Aí você pega o número de negros nas universidades federais, superou 50%. Então como é que é para pouco universidade? Não tem cabimento para o que todos. esse... Para todo mundo, pô. É até onde for a sua ambição. Tem gente que quer fazer um curso técnico, tem gente que quer fazer um curso superior, tem gente que quer fazer doutorado. Como é que você vai limitar as chances das pessoas? Cada um é que sabe até onde quer ir na educação, né? Tem gente que vai ser feliz com um curso técnico, e é possível ser muito feliz profissionalmente com um curso técnico. Tem gente que vai querer fazer uma graduação, e tem gente que não vai parar de estudar nunca na vida. É o meu caso. O professor não pode parar de estudar. Um eterno estudante. Falando em curso técnico, Haddad, os números da expansão também são super expressivos. De 1909 até 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no Brasil. Só nos governos petistas, em 13 anos, foram mais de 500 unidades. É assim, não dá nem para comparar, né? Parece que é Não. um novo país que nasceu mesmo, em termos de políticas Você sabe que educacionais. o Instituto Federal, os institutos federais são tão bons, é uma realização do PT. O PT que criou os institutos federais. É uma marca da nossa gestão. Mas ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que até o ministro do Bolsonaro teve que reconhecer que os institutos federais são uma revolução na educação profissional. Você veja que quando ele criticou as universidades, ele teve que elogiar o Instituto Federal. Ele falou, a universidade é para poucos, a saída é o Instituto Federal. Na verdade, para nós a saída são as duas coisas. É o jovem que vai saber o que é melhor para a vida dele. Ele citou a Alemanha, ele não conhece a Alemanha. Claramente o ministro não sabe do que está falando. Porque na Alemanha, você faz uma das duas coisas. Você faz ou um Instituto Federal ou uma Universidade Federal. Mas quem decide isso são as competências e habilidades do próprio jovem. É isso que vai determinar até onde ele vai poder chegar. E você não vai poder, de antemão, porque a pessoa é rica ou pobre, dizer onde ela vai parar. Porque não é a riqueza financeira que vai determinar o talento. O talento não é definido por riqueza material. É outro padrão. Tanto é São as que hoje eu estava vendo uma oportunidades, né, cena. Haddad? Hoje eu estava vendo uma cena que eu fiquei emocionado. Um menino lá em Pernambuco, falando com o presidente Lula, filho de uma humilde trabalhadora, não sei se era doméstica, se era... mas eu não vou lembrar a profissão, mas ele falava muito da humildade da mãe dele, que até hoje mora... e que entrou em 9 universidades americanas. Graças, segundo ele, aos governos do PT. Aí eu pergunto a As você, políticas públicas, na, né? vis... na visão do ministro, porque ele é pobre, ele tem que ficar de fora da universidade? Por quê? Se ele demonstra talento muito superior, às vezes, a meninos que, eventualmente, não têm o mesmo talento que ele e podem ser ricos. E daí?